Bom dia, bom dia. Então, pessoal, nós vamos hoje, apesar aqui da disciplina estar dizendo back-end, a gente vai trabalhar um conteúdo que é um conteúdo genérico, vai servir para qualquer tipo de disciplina, vai servir para banco de dados, para programação back, programação front, para qualquer tipo de situação que vocês forem trabalhar, inclusive até com maquinário. É interessante vocês saberem isso. Na verdade, não é nem interessante, é necessário vocês saberem isso, porque isso é uma ferramenta que o mercado ele exige de quem trabalha na área de programação conhecer essa ferramenta e saber lidar com ela. Então é interessante a gente pegar, entender essa ferramenta, mesmo estando na área de back-end, mas vocês vão utilizar. Se vocês não conhecem hoje, vocês vão conhecer a fundo. Quem já conhece vai conhecer mais, com certeza. E entender como ela funciona, para que ela funciona e as melhores formas de trabalhar com ela. Beleza, então? Pode cortar aqui para o meu slide. Então, hoje a gente vai trabalhar e conhecer ferramentas que lidam com repositório, com versionamento, com compartilhamento. Por que que isso é importante? Isso é extremamente importante porque nos dias de hoje a gente só trata a parte de montar código, de codar, como a gente fala profissionalmente. A gente só lida com isso através de versionamento. Dificilmente hoje você começa a codar e passar para os outros o teu código via e-mail, copiando, gerando um arquivo zip, mandando pelo WhatsApp, por exemplo. Isso não existe. Tudo é feito através de uma plataforma. Essa plataforma é baseada num aplicativo, num software chamado Git, e a gente vai conhecer mais da plataforma GitHub, que é uma plataforma que usa o software Git e é um repositório. E a gente vai entender o que é Git e o que é GitHub, que são coisas diferentes. Isso tem que ficar muito claro na hora de trabalhar. Perfeito? Pode voltar lá. Então, vamos lá. Conceito fundamental. O Git, ele funciona como tirando fotos, que a gente chama de commits. Commits é com 2 M's mesmo. Do trabalho naquele momento específico. É como se você batesse uma foto, literalmente. Você está num local, vendo uma determinada paisagem, uma determinada situação, e você simplesmente vai lá e tira uma foto daquele local. 3 meses depois, você volta naquele local, tira outra foto e você percebe que o local está diferente, que ele mudou. As árvores já não estão mais com a mesma cor, as coisas alteraram. Então isso vai te mostrar essa evolução do local. Ah, eu tirei a foto no inverno, onde tinha poucas folhas, agora a gente está na primavera, a gente percebe que as folhas estão bem verdes. Depois eu tiro uma foto no verão, você percebe já que já tem aquela... Tá bem cheia a árvore, a vegetação do local e assim por diante. Chega no outono, você já percebe as folhas todas com cores escuras. Chega no inverno, você percebe que já caiu tudo de novo. Então, é como se a gente estivesse tirando fotos de cada parte do nosso código, de cada momento do nosso código. É uma timeline que a gente consegue voltar ao ponto que nós estávamos lá atrás. Mas aí se pergunta, mas por que eu voltaria? Que lógica tem eu programar alguma coisa, chegar num período lá na frente e precisar voltar? Isso é muito comum. Muito comum. Além de ser um backup, que você tem um backup completo do teu código, você passa também a ter uma timeline de tudo que foi feito. Desde que você trabalhe da forma correta com o Git, você sabe que as coisas vão estar lá e você vai conseguir capturar na época que você estava trabalhando, caso tenha necessidade. Então é extremamente importante você aprender a lidar com isso, porque hoje todas as empresas da área de codificação, isso é, que trabalham com código, que trabalham com desenvolvimento de sistemas, desenvolvimento de programas, desenvolvimento de ferramentas, elas vão usar o Git. Isso é certo. Então, a gente tem que dominar o Git também. E como o Git ele não serve, ele não é
Ele não é algo específico para uma determinada linguagem, ele não é algo específico para um determinado tipo de arquivo, ele é generalista. Então acontece que nós podemos usar o Git para muitas outras coisas. Inclusive depois eu até posso mostrar para vocês uma das formas que eu utilizo o Git, que me auxilia bastante na área de servidores. Então, se você comete um erro, você pode viajar no tempo, como eu já disse, e voltar na versão de ontem. E poder recuperar esse problema ou zerar o problema daquela situação específica. Principalmente quando você está codando e terminou ontem o que você tinha que fazer, hoje você pegou outra coisa, começou a fazer e acabou bagunçando tudo, nada mais funciona, você não sabe mais o que fez, como voltar, como deixar de voltar. Aí o que você faz? Você volta naquele período onde estava tudo funcionando e começa de novo. Então é muito simples a gente usar esse tipo de ferramenta e muito útil. Então, o Git, eu não estou falando GitHub, e a gente tem que dividir isso aí. O Git é uma ferramenta de controle de versão distribuída, essencial para registrar alterações em arquivos e projetos. Ele vai te permitir que vários desenvolvedores trabalhem no mesmo projeto, sem conflitos. Isso vai manter um histórico de cada desenvolvedor e todos eles é como se fosse um funil, vai cair numa linha de tempo só, e nessa linha de tempo você consegue entender o que aconteceu e voltar a versões antigas, voltar a situações antigas, caso você tenha necessidade. Por exemplo, você construiu uma função específica, essa função teve evolução, ela passou por 2 alterações e hoje ela funciona de tal forma. Mas você precisa ter essa função lá daquela época, porque você vai fazer uma outra situação que você precisa voltar no mesmo ponto de partida. Então você simplesmente volta naquele tempo, pega aquela função de volta e continua a tua programação dali para frente. Para a hospedagem desse código, então vamos dividir isso aí. A gente tem o Git. Git é como se fosse uma linguagem. São comandos que um certo servidor entende e sabe o que fazer. Essa hospedagem desse código, ele não é no Git. Ele é numa outra plataforma que chama GitHub, uma delas. A gente tem outras, tem a Bitbucket, por exemplo, tem a GitLab. A GitLab, inclusive, ela é uma plataforma que te fornece um servidor Git. Isso é, você pode ter um servidor próprio. Em vez de você utilizar o GitHub, que está na web, você usa o teu servidor. Você cria o teu servidor e utiliza ele. O servidor vai estar dentro da sua casa, da sua empresa, seja lá como for, e ninguém tem acesso. Então, a gente tem que dividir entre Git, que é uma situação específica, que é uma série de comandos de um aplicativo, e GitHub, que é um repositório, um lugar onde você deposita o teu código. Então, quando a gente fala GitHub, a gente está falando do local. Quando a gente está falando de Git, a gente está falando quase que uma linguagem que a gente utiliza para poder manipular esses arquivos no meu GitHub, no meu GitLab ou no meu Bitbucket, e fora outros menores que tem por aí também. Plataformas como GitHub, GitLab, o Bitbucket desempenham um papel importante no compartilhamento de projetos. Elas oferecem hospedagem de código, ferramentas de revisão e gestão, colaboração, incluindo as PRs, que são as Pull Requests, Issues Tracking, que são acompanhamento de erros, e integrações com outras ferramentas. A questão de acompanhamento de erros funciona assim. Você fez um código e postou esse código de forma pública, para todo mundo usar. Colocou um determinado tipo de licença, isso a gente vai ver ali para frente, eu vou explicar direitinho como funciona. E pessoas vão usar teu código. Só que enquanto essas pessoas estão usando o teu código, houve uma situação em que o teu código apresentou um problema. Tem um erro ali. O que você faz com esse erro? Você não está sabendo. Você testou, para você está tudo certo. Mas o usuário que realmente precisou e trabalhou pesadamente em cima do teu código, ele descobriu uma falha, um erro, um cálculo errado, seja lá o que for. Então ele vai abrir uma reclamação, vai abrir um tracking de controle de erros, que vai te falar, olha,
em tal situação, assim, assim, assado, quando a gente roda de tal forma, assim, assim, assado, acontece tal coisa e o cálculo não é realizado. O código não é dele, o código é teu. Ele poderia baixar o seu código, claro, isso estando público, né? O seu código não sendo privado, ele sendo público. Ele poderia baixar esse código, tratar esse código para ele, só o dele estaria funcionando, e o teu, que é a fonte, continuaria errado. Né? Isso acontece muito. Mas como a comunidade de desenvolvimento ela tem essa característica de sempre querer corrigir o código de quem postou inicialmente, você vai lá e abre uma issue dizendo que teve um problema. Ó, tá com um problema assim, assim, assado, coloca todas as suas situações, e o proprietário do código, quem foi a primeira pessoa que botou esse código no mercado e botou ele público, vai lá e corrige. É simples assim. Vamos voltar lá? Então, boas práticas de compartilhamento. E aí a gente está falando realmente em trabalhar em várias pessoas no mesmo código. Para um compartilhamento eficaz, é fundamental ter uma documentação clara, incluídos os READMEs, que são arquivos específicos feitos em rich text, detalhados, comentários explicativos no código e diretrizes de contribuição. Isso tudo são regras que você pode estabelecer para aquele teu determinado projeto. Isso assegura que todos na equipe vão entender o propósito e a estrutura do projeto, além de facilitar também a integração com todos os colaboradores. Isso é uma questão, não é nem regra, isso chama-se bom senso. Se você tem um projeto, você precisa explicar do que aquele projeto, como aquele projeto foi feito, qual a estrutura que ele tem, como que você faz para rodar e mais alguns outros detalhes caso sejam necessários. Então, isso é uma questão de bom senso. Não é nem regra, é um bom senso. Você precisa entender que precisa fazer isso. Segurança e privacidade. Ao compartilhar projetos, é crucial considerar a segurança que isso vai ter e a privacidade que esse projeto vai ter. Porque por muitas vezes você não tem a ideia de contribuir com projetos que eles sejam abertos. Ele tem que ser particular. Isso vai incluir gerenciar acessos, proteger informações sensíveis, usar autenticações específicas para determinados usuários ou para determinados grupos, manter o software atualizado para prevenir vulnerabilidades. O software que a gente diz é o Git que está na tua máquina. A tua máquina vai ter que ter o Git para ele poder trabalhar com o Git. Não o GitHub, o Git. Os códigos, ele vai ter que entender os comandos. Então esse Git vai ter que estar sempre atualizado para não ter vulnerabilidade de segurança. Também é importante ficar sempre atento às licenças de software, porque nem todas as licenças vão permitir que você simplesmente compartilhe o software. Olha que interessante. Eu posso subir um software baseado numa determinada licença, por exemplo, uma licença Adobe, Adobe 2, como é chamada. Se eu subo um software baseado nessa licença, essa licença diz o quê? Ela diz que todo software que for utilizado e estiver abaixo dessa licença, o software que eu subi, ele pode ser usado desde que você dê créditos a quem fez. Então, se no teu software você precisa de algum processamento, alguma parte de código de desenvolvimento, mas esse código foi feito por outra pessoa e ele está sobre esse tipo de licença, você é obrigado a colocar lá no teu código, no meio do código, uma parte em comentário dizendo: esse código é de fulano, foi pego no GitHub através de tal endereço, foi capturado na data tal, botar todos esses detalhes e dar crédito àquele código que vai rodar para essa pessoa. Em determinados tipos de licenciamento, eles vão te proibir de usar esse tipo de código em sistemas comerciais, por exemplo. Por exemplo, você como estudante, você pode baixar o código e trabalhar com ele. Mas se você fizer alguma coisa que passe a render dinheiro em cima daquilo, você tem que pagar royalties. Exemplo, Oracle. Oracle é uma base de dados, é um banco de dados, é um SGDB,
ele é tem algumas versões dele que funcionam assim. Ele é livre. Você pode, por exemplo, baixar o Oracle 12 e trabalhar com ele, sem nenhum problema. Você vai ter um Oracle funcional para você estudar Oracle, mas você não pode criar nenhum software que seja comercial com aquele Oracle. É esse tipo de licença. Então você tem que entender os tipos de licença para não ter surpresas mais tarde, de acabar caindo na situação de você estar utilizando o teu software achando que está tudo de boa e de repente receber uma visita de um auxiliar judiciário que vem te entregar uma extrajudicial te dizendo que teu software vai ter que passar por análises e todo um processo para poder ver se você teve realmente acesso à licença de forma gratuita e não era. Então a gente tem que conhecer essas licenças. Isso é fundamental, faz parte do profissional da área de TI. Vamos adiante. Desenvolvedores frequentemente entram em desafios como conflitos de merge. Merge é juntar, né? Então, sempre quando a gente fala em merge, a gente está juntando alguma coisa, né? Merge é basicamente você tratar em um código específico de algum detalhe específico nesse código, de alguma parte específica desse código, e uma outra pessoa está fazendo a mesma coisa com esse código, mas com visões diferentes. Então vamos pensar assim, eu tenho uma função que calcula CPF, por exemplo. Essa função que calcula CPF, ela tem algumas nuances. Uma delas é o cálculo do dígito verificador, aqueles dois últimos números que a gente tem no nosso CPF. Tem um cálculo matemático que chega a esses dois números. Perfeito? Então vamos dizer que eu estou trabalhando nessa função de CPF, mas o meu colega de trabalho também está trabalhando nessa função. Só que cada um de nós está trabalhando numa área diferente dessa função. Eu estou trabalhando na área de cálculo e ele está trabalhando na área de parametrização, por exemplo. São coisas diferentes dentro dessa mesma função. Tá bom, Luciane. Ela deve estar falando do celular, né? Só responde ali para mim, se tem condições ali. Responde para ela, ok, assim que voltar, pode voltar para a aula, de qualquer forma fica gravado. Não consegue responder daí? Deixa eu pegar daqui então. Deixa eu pegar daqui e já responder a Luciane, que eles ficaram sem internet lá. Vamos lá. Vou tirar o som do meu aqui. Pronto. Deixa eu responder ela. Bom, vamos lá, vamos continuar. Então a gente tem que entender o seguinte, eu estou trabalhando numa parte dessa função, esse meu amigo está trabalhando noutra parte, eu estou trabalhando no cálculo e está trabalhando na parametrização. Só que pode chegar um momento que os detalhes da parametrização que esse meu amigo está trabalhando vão coincidir no mesmo ponto do código com a parte de cálculo que eu estou trabalhando. E nessa situação vai haver um conflito. Por quê? Porque eu estou trabalhando na minha máquina, eu não sei o que ele está fazendo na parametrização. E ele simplesmente chega lá e muda o nome, por exemplo, de dígito verificador para DV. Só que o meu cálculo continua usando a variável como nome dígito verificador. Então, no meu cálculo está dizendo que DV, dígito verificador, é igual, blá, 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 e toda a fórmula. E para ele, na parte dele, na máquina dele, está dizendo que DV é igual àquela fórmula. Está no mesmo ponto e foi alterado. A minha máquina mostra uma coisa, a máquina dele mostra outra.
Quando eu comitar a minha parte e isso subir para o servidor, quando eu comitar essa parte e ele subir para o servidor, ele vai estar do jeito que eu fiz. Quando ele comitar e subir para o servidor, vai estar do jeito dele. E o servidor vai fazer a análise, porque ele sempre faz isso. Isso é nativo e é para isso que ele serve. Ele vai subir e vai fazer a análise. E vai perceber que eu subi uma parte do código que estava de um jeito e ele subiu uma parte do código que estava diferente. Isso vai gerar um conflito. Então, no merge, se gerou um conflito. Que conflito é esse? Eu trabalho com uma variável chamada dígito verificador e ele trabalha com uma variável chamada DV. A gente vai ter que acertar isso. Vai ter que ser uma das duas, não pode ser as duas. Porque nesse momento, esse conflito faz o meu código não funcionar. Porque lembrem, eu estou trabalhando com uma variável chamada dígito verificador e ele DV. Se o meu código ficar valendo, o código dele passa a não funcionar nas alterações dele. Se o código dele ficar valendo, o meu cálculo passa a não funcionar. Então a gente vai ter que resolver esse conflito. E por isso chama-se conflito. Mas é algo muito simples. O que vai acontecer? Quando a gente for resolver um conflito, esse conflito vai aparecer na tela para nós. Como está para o último que fez a subida do commit e como está para a pessoa que está subindo agora. E essa pessoa vai ver, a variável aqui está mudada. Aí ele tem duas ações. Ele pode conversar. Sidney, aconteceu assim, assim, assim. Cara, eu tenho que mudar a variável lá. Aí o Sidney responde, mano, mas se você mudar a variável, eu vou ter que mudar a parte de código. Não é mais fácil você só trocar DV por dígito verificador, que daí a gente não precisa mudar mais nada, só muda aqui? Ele fala, mas é que eu tenho a outra parte lá. Se eu fizer isso, eu vou ter que mexer em mais 4 funções. E você teria que mexer em quantas? Aí eu respondo, cara, eu vou ter que mexer só nessa. Bom, em mexer em 4 funções e mexer só nessa, então é melhor a gente mexer só nessa. Então a gente entrou no acordo, ou ele ou eu resolvemos o conflito no Git, dizemos como vai ficar, alteramos tudo o que é necessário e faço o commit de volta. Então o compartilhamento de código, ele é muito legal, mas ele gera esse tipo de conflito. E a gente tem que estar esperto nisso para não deixar passar algo que foi conflitante. O Git vai aceitar? Ele vai aceitar. Você pode dizer, não, força o commit e apaga o dele. Mas só que se você fizer isso, você está prejudicando a empresa. Vai gerar retrabalho depois e, consequentemente, isso é perder dinheiro dentro da empresa. Então, com esses conflitos de merge, aí a gente entra com problemas de compatibilidade de versões, principalmente quando se usa, por exemplo, JavaScript, né? Que a base é JavaScript, né? TypeScript, Next, Nest. Então, todos esses caras aí, eles são muito chatos em relação a qual o JavaScript está instalado, qual a versão do Nest está instalado. Tem a versão 18.2 que funciona de tal jeito. Se for a 18.22, aquilo que funcionava já não funciona mais. Então a gente tem que estar esperto com isso, nessas questões desses conflitos e nessas atualizações. Gestão de branches. O que são branches? Pensa o seguinte, foca em mim agora. Eu estou trabalhando numa linha específica desse meu código, desse meu sistema. É a linha principal, que normalmente a gente chama de main. Às vezes, algumas empresas usam o nome de master, mas basicamente são as mesmas, né? A não ser que a pessoa tenha a main e a master. Aí são duas coisas diferentes. Mas pensa comigo, é como se nós tivéssemos uma linha de raciocínio, uma linha de tempo. Vamos pensar assim, vamos levar para Marvel. Todo mundo viu, né? Aquele filme da Marvel lá, se não me engano é quando eles matam o Thanos, que tem várias linhas de tempo que são abertas. As branches são isso. É exatamente a mesma coisa. A gente trabalha então numa linha de tempo que é a principal. Mas eu vou precisar fazer uma alteração que eu não tenho certeza se isso vai entrar no código ou não. É algo temporário, é algo que eu só vou fazer alguns testes, mas eu não quero comitar isso na minha principal, nessa linha que é a linha principal de trabalho da empresa. Então eu abro uma secundária
Isso chama-se branch. Nessa branch eu vou trabalhar tudo que tem que fazer, alterar, mudar, fazer o que for. Eu vou commitar essa branch, vou continuar trabalhando, essa branch é minha. A empresa em si não vai lidar com essa branch porque ela está na principal. Ela não vai lidar com essa aqui, com esse universo paralelo que eu abri aqui. Só que depois de ter feito tudo isso, claro, ela saiu de um ponto e esse ponto da onde ela derivou, ele estava exatamente funcionando assim. E eu posso vir para cá e fazer várias alterações. Mexo em tudo. Mexo, troco tudo, faço tudo diferente, atualizo, testo. Tudo funcionou, eu ainda estou commitando nessa branch que é minha. A principal da empresa continua. O software que está no ar continua rodando. E aqui eu estou fazendo tudo diferente. O meu código diferente, talvez os meus plugins diferentes, tudo diferente. Quando isso aqui deu certo, olha, deu certo. Essa nova estrutura, essa nova forma de nós trabalharmos, deu certo. Vamos oficializar isso? Vamos. Então nós vamos trazer essa branch de volta para a linha principal. Quando acontecer essa mudança, essa branch, não que ela desapareça, mas ela vai ter até o último commit que foi feito nela, que foi feito todos os testes, para depois ela entrar na principal. E ela volta para a principal. A partir do momento que ela volta, tudo volta a trabalhar nessa linha principal, mas houve uma alteração brutal nessa linha, que foi feita por essa linha secundária. Então, abrir branches, você pode abrir quantas quiser. Você quer trabalhar e fazer um teste, abre uma branch. Vai lá do ponto que você quer, né, do teu presente, você abre uma branch, né, do teu tempo presente, você abre uma branch e trabalha. Ah, mas teve tal coisa, você pode abrir uma segunda, pode abrir uma terceira, tudo desse ponto aqui. E da branch, você também pode abrir branches. Ah, não, peraí, cheguei nesse ponto, deu tudo certo, mas eu quero ainda testar mais uma coisa. Então, peraí, eu abro mais uma, trabalho nessa mais uma, eu posso voltar para essa e depois voltar para a linha principal. Ou dessa aqui, que já passou por todo esse processo, que foi feito todas as alterações, e foi aberta uma nova branch, dessa branch eu volto lá para a linha principal, faço ela juntar com a linha principal de novo e continuar. Então, as branches também são ferramentas extremamente importantes para a gente entender essa lógica, né, como se fosse criação de universos paralelos, para a gente poder trabalhar com o código sem afetar a linha principal que a gente está trabalhando. Então, a gente tem que ter uma consolidação desse conhecimento de branches, porque isso é extremamente importante. É extremamente importante. A gente nunca lida só na linha principal. A gente vai abrindo branches para poder trabalhar e você tem que saber aonde voltar. Só que, por exemplo, se eu abro uma branch no dia de hoje e amanhã a minha linha principal é atualizada de volta sem lidar com essa branch, e lá na frente eu quero voltar essa branch, aí vai ter problema. Então eu vou ter que fazer um pull dessa outra atualização que houve para a minha branch de volta para eu continuar trabalhando. Então tem que ter políticas muito bem definidas. Normalmente quem lida com isso é uma pessoa apenas. Mesmo que tenha 30, 40, 100 desenvolvedores, naquele projeto geralmente é uma pessoa que lida com a branch principal, com a main do sistema. Só ele faz. Só ele junta tudo que foi feito e trabalha ali, faz as PRs para esse cara. Porque, além de tudo, a gente também tem a parte de CI/CD, que é a parte de automação. E isso pode estar amarrado na main. Quando a main tem atualização, ele faz automaticamente já a atualização de todos os servidores. E aí a gente pode ter problema. Então, se qualquer pessoa fizer, pode atualizar o servidor e atualizar o servidor de forma errada. E não é isso que a gente quer, né? Próximo slide. Compartilhar de forma eficiente os projetos é essencial no desenvolvimento em todos os níveis. E aí a gente não está falando só de uma linguagem ou outra, são de várias linguagens, várias situações a gente pode ter isso. E a utilização de ferramentas apropriadas juntamente com as boas práticas vai aprimorar significativamente esse processo. Uma pessoa que tem domínio hoje do Git para trabalhar, ela realmente vai fazer diferença. Se você tem um domínio parrudo mesmo de branches, das linhas do Git, da própria ferramenta, dos comandos dela, de como trabalhar, de fazer forks,
Se você tem esse domínio, você já tem um passo bem adiantado em relação a uma pessoa que só programa, que nunca viu isso. A pessoa que só programa não vai ser contratada, e pode ter certeza disso que eu estou falando, e a pessoa que tem domínio do Git vai ser contratada. Principalmente se você conseguir bastante domínio na parte de CI/CD do Git. Aí você já está numa camada bem acima dos outros, bem acima mesmo. Você vai ter preferência em qualquer lugar que você queira entrar. Para salvar o trabalho no Git, você geralmente passa por 3 partes, 3 áreas. Você passa inicialmente pela working, que é a pasta local, que é o lugar onde você está trabalhando. É a tua máquina, normalmente. É a working, a seção working, a seção local. Depois disso, você passa pela área de staging. A área de staging é um lugar onde você coloca todos os arquivos que você quer que sejam comitados. Então não é porque os arquivos estão na tua área local que eles serão comitados todos. Você diz quais arquivos vão ser comitados. Então essa a gente chama de área de staging. E o repositório em si, também chamado de repositório remoto, que é onde realmente vão ficar os arquivos que foram alterados, as alterações em si. Uma coisa interessante, o Git ele não vai gravar vários arquivos. Por exemplo, eu fiz um arquivo, alterei o arquivo, ele grava o segundo. Alterei de novo, salvei, ele grava o terceiro. Alterei o quarto, salvei, ele grava mais um. Não, aí eu teria 4 arquivos. Não é assim que ele funciona. Ele vai gravar um arquivo e ele vai gravar todas as alterações que foram feitas nesse arquivo, de forma que eu coloque visualmente, você vai ver isso, em verde aquilo que foi adicionado, em vermelho aquilo que foi tirado. Adicionado significa também alterado, né? Então, se eu tiver uma linha e eu alterei alguma coisa, ele vai apagar a linha antiga e colocar a linha nova. Isso vai ser visual, você vai ver isso. Então, em determinadas situações, quando você estiver trabalhando com Git, você vai ver uma situação que vai escrever assim, 176 linhas adicionadas, 30 linhas retiradas. Né? Você vai ver esses números em vermelhos, vários sinaizinhos mostrando isso, porque é dessa forma que ele vai trabalhar. O repositório remoto, então, ele tem o arquivo base e as alterações desse arquivo. Ele não vai tirando cópias. E isso é muito importante você entender. Ele tem as alterações dos arquivos. Por isso, a gente consegue voltar lá no primeiro commit, quando foi feito. Eu abri o projeto, subi o primeiro arquivo, e daqui 10 anos eu vou fazendo alterações. Daqui 10 anos, se eu for ver, lá eu vou ter o primeiro arquivo de volta. Por quê? Porque foi esse que ele gravou. E daquele arquivo ele veio gravando cada alteração que o arquivo teve. Com os sinais de mais e menos, você vai vendo o que entrou ou o que deixou de entrar. Tá? Essas 3 partes são importantíssimas, né? Que é a pasta local, a área de preparação e o repositório remoto. Essas branches, então, as funções mais poderosas, como eu já expliquei, né? Elas permitem que você saia da linha principal do projeto para testar uma ideia nova sem estragar o que está funcionando, conforme eu fui explicando. A linha principal normalmente tem o nome de main ou master, como eu falei. A maioria usa main, mas algumas empresas usam master porque o Git ele manda como master. Mas mesmo ele mandando como master, a maioria das empresas diz que a principal é a main. Feature branches, que são um desvio, que você cria essas branches, e o merge, que é quando você funde essas branches, e daí vem a gestão de conflitos, caso tenha, porque às vezes não tem conflito. Vamos lá então. Diferenças entre Git e GitHub. Como eu falei, Git é uma ferramenta, é um software, e GitHub é um local. Então a gente vai ver isso. Então, Git, o que é? Ele é um software que você instala no seu computador para gerenciar versões. E o GitHub é um site na nuvem onde você guarda os projetos que estão baseados em Git. Baseados em Git, que eu digo, não é a linguagem Git, é a ferramenta que faz o versionamento e compartilha com os outros. O Git é como se fosse o console do videogame. E o GitHub é a rede, a PSN, a Xbox Live, para jogar com os amigos. Então essa é uma analogia que a gente tem aí para poder entender Git e GitHub.
O Git, como eu falei, ele tem comandos. E esses comandos a gente tem que entender. Então, os comandos principais, que esses aqui vocês nunca podem esquecer, jamais, é git init, tem espaço mesmo entre eles. Esse cara ele vai iniciar um repositório. Ele abre um repositório de forma digital para ele poder fazer todos os seus controles. Na verdade, o que acontece? Ele vai adicionar uma pasta nesse diretório, um diretório, né, nesse diretório de projetos teu, .git. E dentro desse diretório .git é onde ele vai botar toda a estrutura para ele saber o que está acontecendo ou deixando de acontecer, aquilo que é atualizado, aquilo que não é, e assim por diante. Então, git init, ele abre o diretório em si para poder rodar o Git. É como se você iniciasse que aquele diretório vai ter um Git. Git add. E veja que tem um ponto ali, né? Tem um ponto aqui. Percebam isso é importantíssimo. Git add, ele vai colocar as mudanças num carrinho, como se fosse um carrinho de compra, na área de staging, como a gente tinha comentado. Quando eu coloco git add ponto, tudo que foi alterado, ele vai adicionar. Quando eu não quero que ele adicione tudo, eu quero que ele adicione um arquivo específico, eu vou ter que escrever esse arquivo. Simples assim. O próximo, o commit. O git commit, o git commit é quando ele tira os arquivos da área de staging, gera, como aquela analogia de gerar uma foto, e prepara isso para subir para o servidor. Porque outro conceito que vocês têm que ter, que é assim, você pode comitar as tuas alterações na tua máquina, mas você ainda não subiu para o repositório. Então ele está na sua máquina, mas ele não subiu para o repositório. Ele está comitado na sua máquina, mas não subiu. E aí o status dele vai falar, você está a um commit à frente do repositório. Isso é, o repositório estava de um jeito naquela determinada data, você alterou, fez o commit para a sua máquina, você está à frente do repositório. O repositório está atrasado em relação a você. Para o repositório chegar em você, o que você tem que fazer? Pegar essa alteração e subir para o servidor. Pode voltar lá na... Então, tem que ficar bem esperto com isso. Outra situação, né, outro comando, é o git status, que ele vai te mostrar tudo que foi alterado dentro do Git. Aí ele te mostra tudo que foi alterado. E git push. Push, em inglês, é empurrar. E aí a gente tem uma certa confusão quando a gente lida com a palavra pull e push do Git. Porque naturalmente, quando você escuta push, você pensa em puxar, e é ao contrário, é empurrar. Então o push vai mandar para o servidor, o pull vai puxar do servidor para você. Então minha máquina não tem nada, eu conecto o servidor e faço um pull do que está lá para cá. Puxei, fazendo o pull. Agora, a minha máquina está pronta, eu fiz o commit, minha máquina está um commit à frente do servidor. Eu preciso que o servidor esteja igual à minha máquina, que eu fiz as atualizações, fiz as correções, então agora o servidor tem que estar igual. Aí eu faço um push, eu vou empurrar da minha máquina até o servidor. Beleza? Depois, essa aula tem bastante, bastante extensa, tem bastante conteúdo, mas nós temos ainda... São 2 aulas agora e mais uma aula, se não me engano, é na 4ª aula. Deixa eu só confirmar aqui. É a 5ª aula. Aí a gente ainda tem mais uma aula, né, que eu vou continuar esse conteúdo. E tudo dando certo, eu vou executar esses comandos para vocês verem as coisas acontecer. Vou alterar arquivo, vou subir e vou fazer assim por diante, para vocês terem ideia de como funciona, tá? Verem acontecer antes mesmo de vocês mexerem. Aí a gente entra numa outra parte, que é
a comunicação entre a equipe. Sabe essa situação em que hoje é muito comum da pessoa chegar, botar um capuz na cabeça, ligar o fone de ouvido e se trancar dentro do computador, né? Põe o capuz ali, fica na frente do notebook, do computador, só olhando aquilo e não está nem aí para nada que está acontecendo em volta. Isso não é uma realidade no mundo corporativo. São raras as situações em que você vai poder agir dessa forma. Os desenvolvedores em si, quem trabalha com desenvolvimento, sim, ainda tem um pouco desse tipo de atitude, porque é inerente à profissão. Por quê? O desenvolvedor é uma pessoa que ela tem que ter um pool de concentração muito grande. Ela tem que conseguir se concentrar e conseguir ficar concentrado por um grande período de tempo. Situações comuns da gente ver hoje é você trabalhar pelo menos 3 horas concentrado, sem parar, sem olhar para o lado, sem, sabe? Realmente está focado no teu código. A área de desenvolvimento vai exigir isso de você. Se você é uma pessoa que geralmente tem um certo déficit de atenção, se uma mosca voa, você já fica olhando a mosca e se perde. Se você é do tipo que está trabalhando, o celular dá uma vibrada aqui, você tem que olhar o que está acontecendo, aí começa a trabalhar de novo, aí vibrou de novo, você tem que olhar o que está acontecendo. Se você tem esse perfil, você vai sofrer um pouco para trabalhar com desenvolvimento, porque a tua linha de trabalho, ela tem que ser uma linha mais extensa de concentração. E para isso você usa várias situações. Tem pessoas que usam música. Põe uma música no ouvido e aquela música que não a atrapalha faz ela se concentrar naquilo que ela está fazendo. Eu, por exemplo, quando eu preciso trabalhar assim, eu tenho minhas ferramentas de concentração. Então eu trabalho focado, às vezes com música, às vezes não. Não é todo tipo de música que vai me concentrar, bem pelo contrário, dependendo do tipo de música que eu estiver escutando, aquilo ali vai me tirar a atenção. Então você tem que se conhecer para poder usar isso como ferramenta, para poder focar naquilo que você tem que fazer. Quando você trabalha não no estilo CLT, que você trabalha por projeto, por contrato, normalmente você vai trabalhar muito. E muito que eu digo, às vezes é 18 horas num dia, 12 horas num dia. Isso é normal, faz parte, é assim que funciona, né? Nessa área de tecnologia é muito normal a gente trabalhar muito além das 8 horas padrão que o mundo acha que é. Não é, entendeu? Porque de madrugada, se a máquina cai, o sistema fica fora do ar, é você que tem que ir lá e arrumar. Então você vai trabalhar fora de horário. Isso faz parte do show. Se você pensa em trabalhar no estilozinho CLT, essa área não é muito a área para você lidar com isso, não. Aqui é mais para você trabalhar como uma empresa mesmo e prestar serviço de qualidade focado naquilo que você deseja. E é assim que você ganha dinheiro. Né? Trabalhar como CLT, você não vai ganhar dinheiro, não. Agora, se quer ganhar dinheiro, você vai ter que trabalhar como uma empresa, como um PJ instanciado dentro de outras empresas ou até mesmo no seu escritório, no seu quarto, usando o seu quarto como escritório. Então a comunicação ela é extremamente eficaz quando a gente vai trabalhar na área de desenvolvimento. Porque mesmo que você tenha períodos longos de concentração, você vai ter períodos em que você vai ter que conversar e vai ter que conversar muito. Vai ter que conversar com o gestor do projeto, ou com o Scrum Master, ou com o PMO, ou com o PO do projeto. Todos esses passos, essas pessoas, elas serão extremamente importantes para o desenvolvimento. Porque se você não souber o que você vai fazer, como você vai fazer? Se você não souber aquilo que você tem que fazer, basicamente você não consegue desenvolver. Ah, desenvolve aí para mim. Desenvolve o quê? Ué, desenvolve aí. Tá, mas o que você quer que eu desenvolva? Cara, você não é desenvolvedor? Sou. Então desenvolve. Mas você quer que eu desenvolva o quê, filho? É essa conversa de louco que vai acontecer. Então a gente tem que ter clareza
em ideias, em conversa. Por mais que você não seja do perfil de ser comunicativo, mas curte trabalhar com programação, sim, vai ter um período que você vai ter que conversar e poder se acertar. A comunicação é extremamente eficaz e necessária. O Git, ele é uma ferramenta que já gera um certo nível de comunicação, principalmente quando você tem conflitos. Alguém vai ter que resolver aquele conflito. Então, de duas, uma. Ou as duas pessoas que geraram o conflito vão sentar e vão discutir qual é a melhor situação. Esse é um dos tipos de gestão, né? Eu, particularmente, nas equipes que eu tenho gerência, eu prefiro usar dessa forma. Então, gerou conflito? Quem gerou conflito senta os dois e resolve. Eu não quero saber quem solucionou e qual foi a solução. Eu quero resolvido, mas dentro do padrão do que a empresa está precisando. Ponto. Então, os dois vão sentar, vão conversar e vão se resolver. O Git já vai te gerar essa primeira situação. A segunda situação é a própria parte do projeto, em que, às vezes, para abrir um projeto, dependendo do tipo de gestão que você está tendo no projeto, que tem vários tipos de gestão, imagino que vocês já devam estar aprendendo isso. Mas, por exemplo, se você está usando um sistema de gestão baseado em Scrum, o Scrum ele vai te dar reuniões em que você tem que todo dia ser participativo. Já também existe, por exemplo, na própria plataforma Scrum, cerimônias em que você vai participar para poder esmiuçar cada ponto do sistema em você e a tua equipe, para poder saber o que cada um vai fazer, ou saber quais são as ações, as sprints daquele período. Então, a questão de comunicação é fundamental. Se você está trabalhando, por exemplo, num sistema cascata, um sistema que não é baseado em sistema ágil, pode ter um pouco menos de conversa, porque normalmente quem vai tomar as decisões de como fazer já é mais a parte gerencial. Mas, de qualquer forma, você está envolvido e você vai ter que descer fazendo as coisas. E vai fazer como? Através de documentos, através de reuniões que são repassadas. Então, existe sim a questão da comunicação e não adianta querer se fechar dentro do ovo, porque não vai funcionar. Você obrigatoriamente vai ter que ter o contato profissional sim com todo mundo. E isso faz parte. Então, a comunicação clara e constante é fundamental em projetos colaborativos. A maioria dos projetos de hoje são feitos nessa plataforma de colaboração. Isso inclui reuniões, ferramentas, inclui uma cultura aberta, onde dúvidas e ideias podem ser compartilhadas. Isso vai ajudar a evitar mal-entendidos e assegurar que todos estejam alinhados com o objetivo do projeto. Uma das coisas que eu utilizo para trabalho em si, para a gente realmente poder focar no projeto, eu coloco que ninguém tem culpa. Isso é uma forma que eu trabalho. Se houve algum problema no desenvolvimento por mal entendimento do que foi pedido, com todos os processos de reunião, se isso aconteceu, a falha não está na pessoa que não entendeu. A falha está no processo. Não é a pessoa. A culpa nunca é da pessoa. Nas minhas turmas de gestão, nas minhas equipes, nunca a pessoa tem culpa. Não interessa o que tenha feito. É o processo. Então, se o processo falhou e não passou a informação devida, se o processo falhou e deu abertura à pessoa a poder conectar no banco de dados e apagar o banco de dados, sendo que ela não tinha o direito, o processo está falho. E aí a gente mexe o processo, faz o processo funcionar de novo da forma correta e se resolve o problema. Beleza? Vamos lá falar sobre ferramentas de colaboração agora. Aí eu coloquei algumas das ferramentas que são utilizadas hoje. Ferramentas de colaboração. Aqui a gente tem bastante. A gente tem o próprio GitHub, tem o Git, tem o Slack, tem o Tortoise, tem o Subversion, o Reddit, o WhatsApp, até o WhatsApp é ferramenta de comunicação também, de colaboração. Tem o Meet que a gente está usando aqui, o Teams, que é igual ao Meet, só que é da Microsoft. Tem o Gira, o Skype e assim por diante.
As ferramentas como Git permitem o gerenciamento eficiente do código em todo tipo de equipe. Plataformas como o GitHub facilitam a colaboração, oferecendo funcionalidades como tracking de erros, o issue tracking, as pull requests, revisões de código, tornando o trabalho de equipe mais organizado e transparente. Fora isso, existe também o próprio processo da empresa que tem que ser trabalhado. Cada empresa tem um processo. Então você não entra numa empresa chegando lá e falando assim, quero mudar tudo que está aqui. Não é assim que funciona. Você tem que ver qual é o legado da empresa, o que ela tem, o que ela deixou de ter, como ela trabalhou, como ela deixou de trabalhar, e dentro desse legado você vai se adaptar primeiro ao legado e depois, com o tempo, aí você pode fazer mudanças de sistemas de colaboração. Olha, que eu estou vendo que vocês estão usando um WhatsApp para poder tratar das coisas da empresa, isso se perde. Vamos começar a usar uma ferramenta tipo Slack, que daí a gente tem controle total, chat da empresa, pode ter chat com os clientes, são grupos específicos, cada departamento, cada grupo de dentro de cada departamento, cada divisão. E aí as coisas ficam organizadas e a gente não perde a conversa, né? Porque o WhatsApp é da pessoa. Eu mesmo uso o meu WhatsApp aqui para a escola, mas é meu. Se eu tratar alguma coisa com alguém e simplesmente não quiser fornecer, é meu. Não é da escola. É meu. É particular. Então é esse tipo de coisa que a gente tem que evitar nas empresas. Usar as coisas particulares para as coisas do trabalho, para as coisas do negócio da empresa. E com ferramentas de colaboração você quebra isso. Isso é, o WhatsApp da pessoa passa a ser realmente particular. O cliente não vai entrar em contato pelo WhatsApp e nem o próprio pessoal da empresa vai entrar em contato pelo WhatsApp. O pessoal da empresa que entra em contato pelo WhatsApp é para outras coisas. Até pode lidar com uma coisa ou outra em relação à empresa. Você está chegando, estamos com um problema aqui. Não, beleza, estou no trânsito, daqui a pouco estou chegando aí e tal. Mas não vai ter o desenrolar das coisas ali dentro. Beleza? Revisão de códigos. Que horas são? Que horas termina a aula de vocês? É 9h10? Por favor, alguém me responde aí, por favor. 9h10. Tem só uma escola alugada, pelo que eu percebi, sim, né? A outra, acho que é aquela que deu internet. Não, mas ela voltou. 9h10. Luciane, você é da Júlio? Da Xavier, tá. Tem alguém da escola Júlio que está logado aí, que está assistindo, ou tem um só? Beleza, tem 2 escolas, tá jóia. É isso que eu preciso saber. As duas são 9h10, então. Perfeito. Então a gente segue um pouquinho mais, daqui a pouco eu abro para perguntas. E daí, se tudo der certo, na quinta aula, eu vou mostrar para vocês como é todo esse ambiente e tentar fazer exemplos aqui, porque a gente vai criar tudo na hora mesmo, tá? Não vou preparar nada, vai ser na hora, tá bom? Vamos lá. Revisão de código entre pares. Já comentei com vocês, a gente já discutiu isso, né, no andamento de tudo isso. A revisão ela é essencial para assegurar qualidade e coesão. Envolve analisar o código antes de ser integrado ao projeto principal. A main, lembra que a gente comentou sobre ela? Permite identificação de erros, sugestão de melhorias, disseminação de conhecimento entre os membros da equipe. Isso é fundamental. A questão dos conflitos, a gente já conversou também, e está aqui também, que são as merges requests, que são solicitações de mesclagem. São componentes essenciais nos sistemas de controle de versão, especialmente em plataformas de hospedagem de código colaborativo como o GitHub. Tem que ter. Não existe só o GitHub, existem outros, como eu falei, mas todos têm que ter esse tipo de coisa, porque se não tiver, não vale a pena. Não vale a pena, porque isso é onde mais pega, é a carne de pescoço, o merge com um conflito. Essa funcionalidade vai permitir que você
e todos os seus colaboradores vão contribuir de forma eficiente para as alterações de código e as incorporações nos projetos. Aí agora a gente vai falar de CI/CD, que foi uma coisa que eu já comentei ali atrás, mas vamos lá. CI/CD são práticas que automatizam a integração e a entrega. É difícil falar as duas palavras juntas, né? Sempre dá um trava-língua. Integração e entrega do código, facilitando esses testes frequentes e a implantação contínua. Isso vai melhorar a colaboração, reduzindo erros e principalmente agilizando o tempo em que essas atualizações são publicadas. Isso é o principal, é a gente atualizar de forma automática para que a gente não tenha que perder tempo fazendo isso. CI/CD, né, é Continuation Integration e Continuation Deploy. É a tradução basicamente direta de entrega contínua e integração contínua. Basicamente, o que esse cara faz? É uma forma de você automatizar quando você faz esse plugin para main, isso é quando você junta com a tua main, você programa de que se for comitado algo para a branch main, automaticamente ele vai subir para os servidores. Porque veja, o GitHub não é o servidor onde está rodando a tua aplicação. Ele é um repositório de código. Não é porque eu subi no GitHub que a minha aplicação está rodando. Se eu fiz um site, subi esse site no GitHub, ele não estará rodando no GitHub. Eles são arquivos apenas descarregados lá dentro. Ele tem que rodar em algum lugar. E esse algum lugar onde ele roda, você pode linkar o GitHub a ponto de que, se eu atualizar a main, ou se um fulano específico atualizar a main, esse código que foi atualizado sobe para o meu servidor. Isso é CI/CD. Integração e entrega. Jesus amado. É um trava-língua essas duas palavras juntas. Perfeito? Documentação. Obviamente a gente tem que ter documentação extremamente forte, consistente, estruturada, legível, né? Não pode escrever de qualquer jeito, você não vai escrever a tua documentação colocando gírias, é uma documentação formal do teu código. Então, ela tem que ser realmente correta para ser entendível. Se nós trabalharmos num padrão internacional, tudo que a gente faz tem que estar em inglês. Documentação em inglês, tem que estar trabalhando dessa forma. Mas, se você trabalha numa empresa que é apenas nacional, aí, dependendo da empresa, obviamente, você vai acabar trabalhando isso em português. Tudo documentação externa, quanto à interna do código, né, os seus comentários de código vão estar todos em português. Mas, quando se trata de uma empresa que já tem a visão de expandir, de ir para fora, ou qualquer empresa que venha de fora para dentro, que você é contratado aqui dentro para trabalhar para uma empresa lá nos Estados Unidos, Canadá, ou seja lá qual lugar for, vai ser tudo em inglês. E essa documentação vai ter que estar em inglês. Então, mais uma vez, inglês passa a ser uma ferramenta também definitiva para alguns cargos. E o cargo de desenvolvimento você já tem que ter um inglês com certo conhecimento. Você não pode patinar no inglês, não entender o que está ali, né? Pelo menos o básico da parte de programação você tem que entender. Aí, o Git, por ser um programa, GitHub, por ser um local, a gente precisa comunicar esses caras. Mas o que aconteceu? Aconteceu que as IDEs, o que é uma IDE? A IDE é uma interface de trabalho, é a interface em que você está programando. Então, por exemplo, exemplos de IDEs, a gente tem Eclipse, por exemplo, tem o Visual Studio, o VS Code, né?
Visual Studio Code. Tem o Visual Studio, que é uma IDE, e o VS Code, que é outra IDE. As duas vêm derivadas da mesma, né, mas são interfaces diferentes. Então tem Visual Studio, tem VS Code, tem Eclipse, tem JetBrains, tem... Ah, meu Deus, me fugiu outros nomes aí. Mas tem outros aí, outros muito mais, outros nomes de ideias de trabalho. O que são essas ideias? É onde você programa. Então, normalmente o pessoal usa o VS Code, né? Do VS Code, por exemplo, tem a Windsurf, que é outra ideia. Da Windsurf ela derivou. A Windsurf ela foi eliminada, foi deprecada, como a gente fala, e virou também a Cursor, que também é uma ideia baseada no VS Code também. Só que já é uma ideia integrada com o IA e com tudo mais, você não precisa botar nada extra para funcionar. Ela já vem tudo pronto. Então, a integração do Git com essas ideias também é fundamental. Por quê? Porque você passa a não precisar mais utilizar uma tela de terminal para poder comunicar com o Git e comunicar com o teu servidor. Você passa agora a trabalhar, às vezes, com um botãozinho lá que você clica e fala, comita. Você clica e fala, ó, junta isso aqui na área de staging. Você clica e fala, ó, isso aqui eu quero eliminar. Comita tudo isso. Baixa tudo isso. Faz um pull, faz um push. E tudo isso vai estar integrado. E, basicamente, hoje, todas as IDEs têm. Algumas já é nativo e outras são extensions que você tem que colocar. Então, baixei uma determinada IDE, cara, não tem nada de Git aqui, não sincroniza, não consigo comunicar com o servidor. De repente, ela não tem nativamente. Você procura nas extensions, vai lá, faz um search nas extensions e acha lá, ó, tem aqui o plugin do Git que vai fazer a tua IDE trabalhar com o Git. Pronto, resolvido o problema. As IDEs, a maioria delas, pelo menos, com integração, elas vão te permitir você visualizar esse histórico. Você vai ver tudo que foi feito, mais ou menos como está ali do lado. Só que algumas desenham dessa forma, outras desenham como uma linha em que vai desmembrando outras linhas, mas você vai ter esses desenhos, né? Então, elas vão te permitir visualizar as diferenças de commit, de branches, de pulls, de checkouts, de resets, de merges, de tudo isso você vai conseguir visualizar. E o legal é você já trabalhar com esse tipo de versão. Outra forma de você também ver essas documentações do que aconteceu é como está esse desenho aí, essas bolinhas aí, esse desenho, esse grafo aí. Também é um jeito de você trabalhar. Aqui é um gráfico de branches. Então a gente tem a linha principal e uma linha secundária, de onde abriu uma branch e ela migrou para outra. E assim por diante. Então ele vai permitir criar, mesclar, alternar e alterar as branches. Conflitos, trabalhando com as branches ali, conforme está naquele gráfico ali embaixo, a gente já lidou também, já explicou bem a questão dos conflitos. Ele também vai gerenciar e vai te dar ferramentas para trabalhar com isso. Uma das ferramentas é o diff, que quase todas as IDEs têm, que é um editor onde ele coloca o mesmo arquivo um do lado do outro, e aí você pode saber as diferenças entre eles. Esse também é uma forma de resolver conflitos, e as IDEs vão ter isso aí, né? Versionamento, obviamente, que a gente vai caminhando e conforme vai caminhando no tempo vai gerando versões, e você pode fazer essas versões virarem números que vão te colocando dentro das situações da tua linha principal, né? A questão de manter o repositório organizado, a IDE, né, fazendo isso, ela vai te dar uma gestão eficiente de todas essas versões e como trabalhar com elas, com as branches e com todas as ferramentas que a gente já comentou. E é isso. Olha lá, 5 minutos antes de terminar a aula, aberto para perguntas. Podem destruir aí de pergunta agora para a gente responder. Ficou alguma dúvida? Perguntar para vocês, vocês já tinham visto esse conteúdo de Git, já conheciam o Git, mas conheciam
profundamente o que era a ferramenta, não assim só para dizer, eu já ouvi falar. Não, ouvir falar é uma coisa. Estou dizendo ter realmente essa profundidade de conhecimento para poder entender o que ele é. E a segunda pergunta estou vendo aqui que tem gente que a Letícia respondeu que não, o Vitor respondeu meio por cima. Letícia falou, chegou o conteúdo bem na hora. Com certeza, vocês estão começando a desenvolver, então isso é fundamental. E outra, que isso aí vai servir como portfólio para vocês depois passarem para as empresas que vocês querem trabalhar. Né? Vocês podem passar os links do teu portfólio, o teu nome lá para a pessoa entrar e ver tudo que é público para poder ver lá. Qual a melhor área para atuar na programação? Aí depende. Não existe uma melhor área para atuar na programação, porque a programação é muito diversa. Eu diria que quero ser rica, quem não quer, né? Mas eu vou falar agora a sinceridade. Você como um desenvolvedor, hoje um desenvolvedor sênior, né? Um desenvolvedor sênior, ele ganha aí na casa de entre 15 e 20 mil reais. Se ele for um full stack, ele chega aí nos 25 mil reais de salário. Para quem está começando, o salário base aí é na casa de uns 3,5, 4 mil para começar, sendo trainee. Depois júnior aí vai para uns 4 para 5 mil. Daí pleno vai subir dessa área até chegar no sênior, que chega aí perto dos 15 até uns 20 mil reais hoje. Né? Para trabalhar no Brasil. Não estou falando em empresas de fora. Empresas de fora, a média de um sênior aí é na casa de uns 45, 50 mil reais por mês para você trabalhar numa empresa externa, porque você vai ganhar na casa dos 5 mil dólares mensal. Aí converte, vai dar aí uns 45 mil. Vai dar uns 25, 30 mil por aí. Um full stack vai ganhar na casa dos 9 mil, que daí dá uns 45 mil reais. Alguém mais tem alguma pergunta? Conhecia? Eu quero saber de vocês agora. Se esse conteúdo veio realmente para fazer diferença, porque essa é a ideia, né? Não é ficar aqui falando coisas que vocês não vão usar. Eu estou focado realmente em trazer o que é fundamental para vocês terem sucesso nessa carreira. Que isso? Estamos aí para isso. Uma das funções que todos têm que ter é isso. É realmente disseminar o conhecimento. E essa é uma das coisas que eu sempre fiz na minha carreira inteira. Não interessa se eu estou numa sala de aula ou se eu estou desenvolvendo sistema ou projetos. Eu sempre vou estar disseminando conhecimento e ensinando quem precisa. Obrigado. A barba branca e o cabelo branco já me deixa fazer esse tipo de comentário agora. Beleza, então? Pessoal, os professores que são os mediadores, por favor, peguem aí no chat o meu contato, mandem para mim o telefone de vocês, os contatos de vocês lá no meu e-mail, para eu poder entrar em contato. Me mande lá o nome, o contato, de qual escola quais as turmas que vocês têm, porque possivelmente a gente pode ter mediação de mais de uma turma, né, na mesma escola, para a gente poder fazer o desenvolvimento aí e entregar o melhor para vocês. Beleza? Levou falta? Vinícius, vê aí com a professora mediadora aí. Ela que controla as faltas aí de vocês. Conversa com ela aí. Beleza, pessoal? Hora do lanche, que hora tão feliz? Não é ainda? Tem mais um. É verdade. É a terceira aula, né? Mas então vão ter passar o contato novamente? Passo sim. Tem mais um ainda, né? Então, por favor, os mediadores aí anotem, passem para mim o nome da escola, os telefones para a gente poder falar pelo WhatsApp. Beleza? Gente, muito obrigado. Deus abençoe. E até a quinta aula estaremos de volta para eu mostrar para vocês na prática. Boas, pessoal, de volta. Vamos continuar de onde paramos.
Como eu disse, né, como a gente combinou lá no começo da manhã, lá nas primeiras aulas, esse conteúdo é um conteúdo que liga todas as disciplinas, todo mundo tem que saber, e a gente vai avançar nesse conteúdo. Só que agora nós vamos fazer uma parte prática. Eu preciso lá que os professores mediadores, não esqueçam de me mandar os contatos, para eu poder conversar com vocês e acertar detalhes, às vezes, antes das aulas. Eu já queria ter acertado alguns detalhes agora, mas ainda não tive o contato lá, então, as duas professoras, assim que puder, por favor, me encaminhe os contatos de vocês para a gente poder dar sequência. Eu queria perguntar, e vocês podem responder de forma geral, das duas escolas, se vocês já têm a conta no GitHub ou não têm. Isso eu preciso saber. Já tem, ok. Todo mundo já tem, então. Não tem ninguém que não tem. Perfeito. Maravilhoso, assim a gente já não tem necessidade de correr todo o processo de criação de conta e coisas assim, né? A gente já vai direto, então, para a parte prática do negócio. Eu vou mostrar hoje para vocês como funciona, para vocês realmente entenderem o objetivo do GitHub. Eu vou usar um exemplo real. Eu fiz agora, enquanto estava ali na sala dos professores ali, eu estava precisando baixar todas as disciplinas de um determinado semestre, de um trimestre inteiro, de uma vez só, e eu não ia entrar link por link. Então eu acabei fazendo um robô de forma rápida ali em Python, para ele pegar uma coleção de link e baixar todos os arquivos para mim. E eu não versionei isso, porque eu vou deixar para versionar agora, junto com vocês. Então eu vou criar um projeto, vou criar o repositório, vou fazer todo o processo, vocês vão acompanhar como é simples. Beleza? Pode abrir aqui a minha tela e isso. Vamos lá. Inicialmente aqui, não sei se todos vão enxergar bem, mas eu posso aumentar um pouquinho mais aqui. Eu acho que aqui está bom, mais que isso fica difícil, daí fica muito grande. Deixa eu só ver aqui. Beleza. Aqui eu estou rodando, no meu computador aqui, eu estou rodando uma máquina, uma VM em Linux. Normalmente eu faço meus projetos todos em Linux, todos baseados em Linux. Dificilmente faço baseado em Windows, porque eu não posso falar, né? Mas é verdade. Então, deixa quieto. Baseados em Linux. Então, aqui eu tenho a estrutura do meu projeto. Tem alguns diretórios ali. Como vocês podem perceber, tem uns diretórios que começam com um ponto na frente, uns começam com underline, underline. Aí tem outro diretório que é o download, que palavra normal. Daí eu tenho um arquivo downloads_slides.py, um arquivo links.txt e um requirements. Isso aqui é estrutura Python, vocês podem não conhecer ainda. Pode manter na tela, tá? Não precisa vir agora para minha face não, porque eu quero que eles mantenham o foco na tela. Eu vou, então, mostrar aqui para vocês, de primeira vez, esses mesmos diretórios dentro do Windows, para vocês terem noção de como que ele é. Então, eu tenho o arquivo requirements, o links.txt, ele está sem a gente está sem as extensões. Deixa eu ver se consigo já colocar aqui, personalizado, acho que está aqui, não, geral. Não. Depois eu vejo, para colocar as extensões aqui. Não vou ficar mexendo em configuração agora. Mas, de qualquer forma, então eu tenho os arquivos, tenho esses diretórios. Esses diretórios, por exemplo, eu não quero e não faço questão que eles estejam versionados. Por quê? Porque são diretórios não do projeto, mas são diretórios de arquivos que fazem parte do projeto que eu não preciso versionar. Se por um exemplo eu pegasse esse cara aqui e fosse versionar ele inteiro, eu teria aqui, 636 MB de arquivos, né? Eu teria isso. Vendo aqui em Linux, eu teria esse monte de arquivo aí para poder versionar.
tiver alguma dúvida... Ah, por que eu não posso falar? É porque para mim não é Windows, é Ruindows, né? Só dá pau. Só dá pau. O Windows só dá problema. O Windows só serve para uma coisa, para jogar. O resto serve para nada. Linux é vida. Então aqui, estou usando com máquina VM. Então vamos lá. Por quê? Porque muitos dos processos aqui, né, tem que se usar em Windows e esse computador também, às vezes, ele serve para outras coisas, jogo, que só serve para Windows, que só roda em Windows, né? Linux é para trabalho, Windows é para diversão e para você se estressar. Então, vamos lá. Então aqui, eu fiz a listagem dos arquivos, vocês viram aqui, eu tenho um total de 636 MB, da mesma forma que eu tinha visto antes, né, de arquivos. Mas veja, esses arquivos, por exemplo, aqui, esse aqui, .venv, é um arquivo que ele é um environment do meu projeto. O que contém aqui dentro? Contém aqui dentro arquivos que são preparados para a gente poder rodar o Python. O meu ambiente ele está preparado para aqui dentro. Então eu não tenho um Python rodando na máquina geral que roda para todos os projetos. Para cada projeto eu tenho um Python específico. Perfeito? Então, focado nisso, esse tipo de diretório eu não preciso carregar com o meu projeto. E se vocês forem ver, esse diretório é um diretório grande, tem bastante coisa nele, olha lá. Só que eu não preciso carregar. O que eu preciso carregar do meu projeto realmente é a estrutura mínima dele, que se eu for ver, é o quê? O git ignore, isso aqui faz parte do git, e a gente já vai ver o que ele contém. Eu preciso carregar o arquivo .py, eu preciso carregar o arquivo links.txt e o requirements, apenas 4 arquivos. Esses arquivinhos só que eu preciso carregar, o resto não tem necessidade. O resto é criado em cada máquina. Por quê? Porque hoje, minha máquina aqui, esse sistema está rodando em Linux. Se eu for rodar esse sistema em Windows, o venv dele vai ser diferente. O vendor dele vai ser diferente, vai ser voltado para Windows e não para Linux. Então eu construo esses caras dentro de cada máquina que eu estou trabalhando. Perfeito? Vamos seguir adiante. O git ignore. O git ignore é um arquivo, eu abri aqui através do VI, é um arquivo que ele tem o que eu quero ignorar, por isso que tem o nome ignore. Então é git ignore, o que o git vai ignorar dos arquivos que eu tenho nesse projeto. E nesse projeto eu tenho várias coisas que eu vou ignorar. Esse git ignore, ele foi montado para Python. Então tudo que está aqui, ele não vai carregar. Ah, mas eu não vi um arquivo tumbs.db. Tumbs.db é aquele arquivinho do Windows, que quando você tem uma imagem e você vê essa imagem dentro do explorador de arquivos, ele gera um thumbnail. Então, já está preparado para que se acontecer alguma coisa, você rodar dentro de um Windows e ele tiver esse thumbnail, ele não vai levar esse arquivo, porque não precisa. E assim por diante. Então, tudo que está aqui é coisa que eu não quero. Então, eu não quero a pasta vendor, eu não quero a pasta download, eu não quero a build, a dist, a HTML cov, eu não quero nada dessas pastas aqui, desses diretórios. Automaticamente eu digo no git ignore que eu não quero esses arquivos. Perfeito? Vou sair aqui. E assim a gente começa a nossa caminhada. Então eu tenho um projeto funcionando, inclusive acabei de fazer ele rodar para poder baixar alguns arquivos e agora eu preciso versionar esse cara. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar esse projeto dentro do Git. Então vamos lá no Git, vamos criar esse projeto no Git. Eu preciso agora de foco total de vocês, que infelizmente vocês não vão estar fazendo comigo, mas de qualquer forma isso está sendo gravado e vai ficar para a posteridade depois, quando vocês quiserem consultar.
Mas, de qualquer forma, eu preciso de foco total. Não tentem fazer juntos, porque eu posso ser rápido, e sendo rápido eu vou estar falando junto, isso é, eu vou estar dando instrução e mostrando ao mesmo tempo, e vocês tentando fazer, vocês acabam perdendo a instrução. Nesse momento, mais importante para vocês é ter o conhecimento do que executar. Depois eu vou colocar alguma coisa para vocês executarem e fazerem a mesma situação. Beleza? Então aqui eu estou na minha conta do Git, vou deixar um pouco maior para vocês acompanharem. Vamos lá nos meus repositórios. Então estou vindo aqui, todos os meus repositórios. Está dizendo ali que eu tenho um repoteste ali, que eu já tinha feito antes. Não serve para nada, está ali só para ver se estava tudo funcionando mesmo. Então nós vamos criar um novo repositório. Novo repositório. Simples assim. Aqui é meu nome. Obviamente, às vezes eu estou conectado em mais de uma conta, então fica tudo aqui, né? Mas, de qualquer forma, nesse caso eu estou trabalhando nessa conta que é o @escola. Então eu vou dar um nome para esse cara aqui de down ppt. Eu invento um nome qualquer, para mim não importa o nome, importa que funcione aquilo que eu preciso. Então, eu inventei esse nome, o nome desse projeto vai ser down ppt. Melhor, down ppt RCO, está bem especificado. Ele vai baixar os arquivos de apresentação, as aulas do RCO. Faça uma descrição se quiser. Baixa arquivos de pptx do RCO do Estado. Pronto. Uma configuração simples, uma descrição simples. Aqui eu vou dizer qual a minha visibilidade. E aqui começa a parte importante. Como eu falei, prestem atenção, não tentem fazer. Visibilidade, eu tenho público e privado. O nome já diz, público todo mundo vê, não interessa quais pessoas vão ver, mas está aberto ao mundo Git, né, ao GitHub para ver. E privado, perdão, apenas eu vejo. Eu vou colocar privado. Ou melhor, vou colocar público. Vou colocar privado, porque se não me engano tem login e senha. Adiciona o README. Isso é um arquivo que faz a descrição do teu projeto. Vai explicar o que é o projeto, para que serve, blá, 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 blá. Eu não vou criar esse arquivo aqui, não vou fazer o Git criar o arquivo, eu vou criar esse arquivo manualmente depois. Perfeito? Vamos seguir. Adiciono o git ignore. Veja, no meu diretório eu já tenho git ignore. Se eu adicionar esse git ignore, ele vai entrar em conflito com o que eu já tenho. Então, aqui na criação, eu não vou adicionar o git ignore, eu vou adicionar manualmente depois também. E desse formato que eu estou trabalhando é o formato que normalmente as pessoas trabalham em termos de desenvolvedores. Vocês vão entender que nem sempre o que o sistema do GitHub vai te dar acaba te facilitando. E eu estou mostrando o caminho mais rápido para vocês fazerem, inclusive com uma dica que vai agilizar e muito na hora de vocês fazerem as coisas de vocês. Então, beleza. Então, aqui eu vou não adicionar o git ignore pelo GitHub, eu vou adicionar pela mão, né, manualmente. E algum tipo de licença, aí eu digo, não tenho licença nenhuma. Vou criar o repositório. Ele está criando o repositório. Veja, aqui o repositório já está criado. Eu já tenho o repositório para eu poder trabalhar. Mas eu tenho algumas regras que eu preciso seguir para poder colar o meu repositório e dizer onde é a origem e tudo mais com o repositório que eu tenho na minha máquina, que é esse diretório aqui. Aqui eu não tenho nada. Eu não tenho nem Git startado, que vocês percebem, eu não tenho o diretório Git aqui. Então eu preciso startar o Git aqui e fazer agora esse cara grudar com o que está lá. Perfeito? Então vamos continuar. Primeira coisa que vocês têm que entender é que eu tenho um endereço agora para esse meu Git. Esse é meu endereço, que pode ser público ou privado. Eu defino isso e eu defini ele privado naquele momento, mas eu posso simplesmente depois ir lá nas configurações do meu repositório e abrir ele de forma
pública. Eu tenho duas formas de conectar com esse cara, que é por HTTPS e por SSH. Nós vamos ter que usar SSH, tá? É mais chato de trabalhar, é mais complexo, tem um monte de senão na hora de criar dessa forma, mas é dessa forma que funciona. Por quê? Porque o acesso HTTP ele foi banido do Git. Você consegue acessar HTTP de forma, quando é público, você acessa, mas qualquer coisa que você precise fazer dentro dele, você não consegue acessar dessa forma. Tá? E aí a gente tem uma lista de comandos. Veja como o Git é bonzinho, o GitHub. A gente criou o repositório e automaticamente ele já criou uma lista de comandos do que a gente precisa fazer nesse repositório. Olha que interessante. Então ele já colocou lá uma linha que, se eu rodar, ele vai adicionar o arquivo README, né, o arquivo README. Eu não tenho necessidade de rodar esse cara, né? Agora, eu posso criar ele realmente dentro, por exemplo, do meu ambiente IDE que eu uso para programar. Por exemplo, ele vai ficar abrindo aqui. Enquanto ele abre, a gente continua falando. Então, eu tenho a capacidade de, lá dentro, criar o arquivo e fazer tudo que eu preciso dentro desse arquivo. Mas, de qualquer forma, para esse diretório, hoje eu não tenho Git startado. Então, eu tenho que iniciar o Git aqui. E é o que nós vamos fazer. Para iniciar o Git, se vocês lembram, lá no comecinho da aula, bem cedinho, a gente deu o comando git init. Lembram? A partir do momento que eu dei o comando git init, ele preparou o repositório para poder rodar dentro do Git. Agora, se a gente for verificar, a gente tem um diretório Git. Dentro desse diretório, eu vou abrir aqui que fica mais visual do que usar o Linux aqui, fica mais fácil de vocês enxergarem. Dentro do Git, eu tenho toda a estrutura que ele vai controlar o meu Git. Então, ó, eu tenho as branches, informações, configurações, descrições, eu tenho tudo aqui dentro. Se depois de você estar rodando um bom tempo, você apagar esse diretório, se você não tiver replicado ele lá no teu servidor, você perde todas as informações do Git, você perde o teu versionamento. Então é interessante vocês terem isso em mente. Aqui, obviamente, quando eu startei a estrutura do Git, quando eu startei essa estrutura, naturalmente ele leu o meu git ignore, que é esse arquivo aqui, ele leu esse arquivo, e automaticamente ele já colocou, ele funcionou o git ignore, e percebam que PyCache, .vendor, .venv, download, que está dizendo aqui, ó, PyCache eu não quero, venv eu não quero. Vendor, acho que estava aqui para baixo, cadê? Vendor. Vendor, cadê você? Aqui, vendor. Também, ele está nesse arquivo, se ele está nesse arquivo, ele não é versionado. Então vocês percebam que agora, na minha IDE, eu estou usando a IDE cursor. Tá? Ela é igual a VS Code, mesma coisa, só que eu já tenho sistema de IA embutido, embarcado nela, que me ajuda bastante para eu poder tomar decisões e fazer as coisas de forma rápida. Eu não preciso ficar instalando nada nem trazendo nada. Ele trabalha diretamente dentro da própria IDE. Então veja que os arquivos, os diretórios e o que eu pedi para não ser versionado, ele ficou em cinza. O que eu pedi para ser versionado, está tudo aqui, ó, em azulzinho. Isso é, o que não consta na lista fica liberado para ser versionado. E a partir desse momento, eu passo a ter a parte de versionamento, que é esse íconezinho aqui dentro da minha IDE. Isso VS Code e todas as IDEs vão ter. Isso aí é
normal para elas. A partir do momento que eu startar o Git, que eu der o git init naquele diretório, automaticamente isso aí vai estar liberado também para rodar dentro da minha IDE, porque eu estou rodando a IDE no diretório, não estou rodando a IDE especificamente no arquivo. Beleza? Então vamos lá. Startei o Git. Estou com os meus arquivos lá agora que realmente tem que ser versionados e tudo mais. E agora eu vou começar a amarrar tudo isso para ele poder funcionar. Inclusive, como eu não tinha subido nada ainda aqui, eu simplesmente abri e deixei para fazermos agora essa situação, porque dando problema para mim, possivelmente é o mesmo problema que vai dar para vocês. E aí vocês vão ver como que a gente resolve os problemas. Porque isso é ser profissional de TI. Você tem que ter o conhecimento não só daquilo que você sabe, mas se der um problema em algo que você não sabe, não lembra, você tem que saber se virar, entender essa linguagem e se virar. E é o que vai acontecer aqui. Então, beleza, eu dei o git init lá no meu diretório. Eu não vou adicionar o readme. Não vou adicionar o readme. Eu vou adicionar como primeiro cara no meu repositório, eu quero adicionar o git ignore, somente esse arquivo. Então nós vamos fazer isso. Então agora eu voltei para cá. Eu tenho várias formas de fazer. Eu tenho a forma que é feita dentro da minha IDE, que eu posso fazer aqui. Eu posso simplesmente adicionar o cara e fazer. É uma forma, tá? Visual, mouse, aquela coisa bem, né, simples, mas eu sou raiz. E digo para vocês que vocês vão ter que aprender a trabalhar em terminal, porque nem sempre vocês vão ter a telinha bonitinha na cara para poder trabalhar. Então vocês vão ter que trabalhar no terminal. E é no terminal que a gente vai trabalhar aqui e vendo os efeitos acontecendo lá na nossa IDE. Beleza? Então vamos lá. Então agora, a primeira coisa que nós vamos fazer é adicionar o arquivo gitignore para ele ser versionado. Eu quero ele como primeiro arquivo. Então o que eu faço? Bom, já dei o git init. Eu estou pronto para rodar, então eu digo lá, git add. Lembram que a gente tinha colocado um ponto? Que eu ainda falei, não esqueça o ponto aqui, blá, 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 blá. Cara chato pra caramba. Então, esse ponto aí significa tudo. Ele vai pegar tudo que tem nesse diretório e vai versionar. Mas não é isso que eu quero um arquivo apenas. Então eu vou escrever o nome do arquivo. Ah, professor, mas você não tirou o ponto. Sim, porque o nome do arquivo é .gitignore. Então tem que ficar muito claro isso. Se eu fosse, por exemplo, versionar o arquivo links.txt, eu escreveria aqui links.txt. Como eu quero versionar o arquivo .gitignore, então eu vou dizer .gitignore. E eu vou adicionar esse arquivo no meu stag. Ele vai estar pronto para o stag. Antes disso, eu vou mostrar para vocês o git status, que é o que a gente tinha comentado. Se a gente olhar o git status, ele diz lá, ó, eu estou na branch master. Lembra que eu falei da main e master? O Git, por padrão, chama master, mas a gente trabalha normalmente como main. Então a gente vai trocar isso também. Eu vou falar, a minha branch vai ser main, não vai ser master. Vamos trocar isso já. Tem um comando para isso? Tem, tá aqui, ó. Git branch -m maiúsculo, main. Veja que os comandos iniciais para você começar a rodar, ele já vai te dar de brinde ali. A partir desse momento eu vou dar um git status de volta. Veja que lá ele está dizendo onBranch master, aqui ele já está dizendo onBranch main. Por quê? Porque eu falei para ele que eu quero agora que a minha branch principal seja chamada de main. E ela vai ser chamada de main, que é o padrão que todo mundo usa. Raramente se usa master, se usa main. Isso é coisa antiga que acabou sendo legado para dentro do uso do Git também. Tá? Então, beleza. Então, agora vamos somar. Né? Então, git add, eu quero git ignore. Viu que ele não retornou nada? Então, está feito. Se eu pedir um status de volta, olha que interessante. Veja que no status de cima, eu tenho arquivos que estão prontos para serem comitados. Eu tenho git ignore,
eu tenho lá o download slides, eu tenho links, eu tenho requirements. Veja que depois que eu dei o add no git ignore, olha que interessante. Eu tenho arquivos que já foram adicionados ao meu git ignore, ao meu stag. Então ele está adicionado ao meu stag, mas não está comitado ainda. E eu tenho arquivos que não foram relacionados ainda. Veja que o git ignore que estava na lista lá de cima, agora ele não está mais nessa lista de arquivos que ainda estão aí esperando alguma coisa. Ele não está mais. Ele simplesmente voltou para a lista de cima. E o meu primeiro commit que eu vou realizar apenas desse arquivo. Eu não vou realizar outro commit. Deixa eu só confirmar se está tudo em ordem aqui. Está tudo em ordem. Aqui. Ah, legal. Bem lembrado. Veja que agora eu abriu mais uma coluna aqui, ó, dentro do meu VS Code, né, do meu cursor. Mesma coisa, tudo igual. Veja que abriu mais uma coluna. Antes eu não tinha stagged aqui. Agora eu tenho. Por quê? Porque esse arquivo está pronto para ser comitado. É a mesma coisa que eu estou vendo aqui. Isso é o stagged, isso é o que não foi feito nada. Agora aqui, isso é o stagged e isso é o que foi alterado, que eu preciso fazer alguma coisa que não foi feito nada. Eu estou tendo as duas visões, né? A visão texto e a visão de uma IDE trabalhando com isso. Então vamos lá agora. Então beleza. Botei ele no stagged. Agora eu preciso comitar esse cara. Então, lembra que tudo que eu estou fazendo primeiro local. É a minha máquina que está fazendo. Eu não linkei ainda com o servidor, com o GitHub. Então agora eu vou dar um git commit. O git commit só vai funcionar se você tiver arquivos no stagged. Se não tiver nada preparado para comitar, ele não vai comitar. Isso é, se não tiver esse carinha verdinho aqui, ou não tiver esse carinha aqui, ele não vai comitar nada. Se tiver tudo em vermelho, vamos dizer assim, né? Isso é, está tudo lá que não foi alterado ainda. Então agora eu vou dar um comentário para isso, uma mensagem para esse meu commit. Então eu vou colocar lá, commit inicial, apenas o git ignore. E dou um enter. Ah, caramba, deu erro. Eu esqueci disso, gente. Eu não disse quem eu sou. Está comitando, mas está comitando para quem? Você não falou nada. Quem é você? Quem não é? O Git está carente, ele precisa saber quem é você. E dessa forma eu vou ativar os parâmetros, o environment do Git da forma global, e a partir desse momento ele sabe que qualquer coisa que partir dessa máquina sou eu que estou comitando. Ah, mas como é que faz isso? É comando. Mas o comando ele te deu, gente. Olha que facilidade. Antigamente a gente tinha que decorar essas traias tudo, agora não precisa mais. Então eu vou pegar esse cara, vou colar e vou alterar ali para o meu e-mail. Percebam que eu estou fazendo git config, estou configurando o git de forma global, não é de forma local, global. Então, qualquer situação que ocorrer na minha máquina agora, usando o git, não é desse projeto, é global. O e-mail relacionado vai ser esse, sidney.junior@escolaprgovbr. Dei o enter. Ele não retornou nada, mas já foi feito. Se ele não retorna nada, é porque está certo. Agora eu preciso botar um nome também, porque ele não trata você só pelo e-mail, ele trata pelo nome. Então eu vou colocar um nome aqui. Vou dizer que o meu nome é Sidney Machado.
A partir desse momento, de forma global, ele já está configurado. Tudo que for mexido no Git agora, da minha máquina, nesse computador, sai com essa conta. Perfeito? Então agora o que eu tenho que fazer? Voltar e comitar de volta. Agora eu vou comitar a mesma coisa que eu tentei comitar lá. Vamos ver se vai. Opa! Aí ele foi, olha lá. Na branch main, foi um root commit. Ele me deu um código aqui, um código curto. Isso aqui é o ID do meu commit. Esse primeiro commit vai ter esse ID. Aí está dizendo lá, commit inicial, apenas git ignore. Um arquivo foi alterado, 40 inserções, porque tem 40 linhas. Lembra que eu falei que vai ter sinaizinhos de mais, de menos, essas coisas todas para a gente ver. Então ele criou no modo, isso aqui é como ele cria a estrutura do arquivo, se é lido por qualquer um, se é lido por todo mundo, se executa, se não executa, é esse modo aí. Modo de Linux, você já deve ter visto isso. Eu não vou entrar nesse detalhe para a gente não se alongar. De qualquer forma, ele foi comitado. Agora eu vou trocar para o cursor. E eu quero que vocês prestem atenção. Na hora que eu soltar o cursor aqui, vocês vão ver que vai mudar lá dentro. Só que vai ser muito rápido. Então prestem atenção agora. Todo mundo focado? Vou soltar. Olha lá, alterou. Viu que interessante? Aquele arquivo que estava em staged aqui, ó, não está mais. Sumiu. Por quê? Porque ele foi comitado. Se ele foi comitado, então agora, no meu local, eu ainda não sincronizei com o GitHub, no meu local, ele já está gerando história, que está aqui embaixo. Ó. Aqui está o meu commit. E aqui vai começar a vir cada commit que você faz e você vai conseguir acompanhar como funciona esse commit. Os commits que foram dados, aonde está. Ah, eu quero criar uma branch. Então você vai poder clicar nele e criar uma branch a partir dele. De forma visual aqui ou de forma de terminal aqui. Agora vamos fazer a próxima parte, que é tentar linkar isso com o meu servidor lá no GitHub, no repositório do meu GitHub. Para isso, a gente tem que rodar mais alguns comandos. E aqui que vai dar outro erro. Tá? Veja, eu tenho aqui que eu estou gerando um comando do Git, que remotamente ele vai adicionar uma origem, isso é, na minha máquina local, ele vai adicionar um cara que ele chama de origem. A origem é o servidor do GitHub. Só que o servidor do GitHub, ele tem uma conta, um usuário, tem detalhes. E os detalhes você vai passar através daquele github.com, Sidney Júnior, escola, downppt.rco.git. Esse é o endereço do Git lá. Quando eu adicionar esse cara, ele vai dar um erro que eu não tenho ainda o meu usuário travado com SSH. E a gente vai ter que fazer esse usuário. Então, estou fazendo tudo na mão. Lembra que primeiramente a gente vai fazer aqui para vocês entenderem, isso ficar gravado, e depois a gente parte para fazer diretamente na IDE, que daí é só clicar e ele vai fazer. Só que para fazer na IDE, importantíssimo para vocês entenderem, que vocês têm que entender como funciona na mão, primeiro. Porque se der pau na tua IDE, você consegue resgatar qualquer situação de qualquer lugar. Então vamos lá. Opa, ele entrou, não deu erro. Então eu acabei de adicionar a minha origem lá, mas o meu usuário ele ainda está sem senha lá. Eu não dei senha nenhuma. Se eu tentar fazer qualquer operação e subir essa operação, vai dar erro. Pode falar, Lucas. A aula acabou já, professor. 11h45 acaba. Ah, acaba, não é 11h55? Não, é 11h55 ou 45 que acaba a aula? 45 aqui, professor. Opa, olha o sinal. Beleza, gente. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou deixar como está aqui e a gente volta desse ponto para a gente encerrar esse processo. Perfeito? Porque eu não quero que vocês percam isso, porque isso é extremamente importante. Se ficou alguma dúvida, vocês têm meu e-mail, já viram, manda para mim. Aos professores que são os mediadores,
eu aguardo os contatos para a gente combinar como vai ser as coisas daqui para frente, mas nós vamos parar aqui. Beleza? Assim que eu tiver acesso do Class de vocês, eu vou mandar sim, sem dúvida, tá? Sem dúvida vai estar lá no Class, vai entupir o Class de vocês de coisa assim que eles abrirem lá para mim, tá bom? Gente, obrigado. Vão com Deus, Deus abençoe e todo mundo aí focado para a gente poder ser cada vez um profissional melhor na área de TI. Beleza?